tem também um novo momento no cenário do vinho brasileiro. Hoje a gente mergulha nessa transformação com um dos protagonistas dessa renovação. Temos o prazer de receber o nome fundamental da nova vitivinicultura paulista, Alex Moraes, presidente do Sindusvinho, Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque e proprietário da vinícola 15 de Novembro. O tema do nosso papo? São Roque, uma cidade com história no vinho e agora com um futuro renovado. Bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast da BSRS. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho da nossa história aqui de São Roque. É um prazer também nós, como sommeliers, descobrirmos novas regiões e, nesse caso, não uma região nova, mas uma região que se renova, e isso é muito empolgante no cenário de vinho no Brasil. Vamos começar falando, então, um pouco dessa história da vitivinicultura em São Roque, essas raízes que foram cultivadas na tradição local. Então, para começar, eu queria te perguntar como começou a tua relação com o vinho e com a vitivinicultura de São Roque. Júlio, começou muito cedo, né? A nossa casa é ao lado da vinícola, no meio dos parreirais, né? Então, particular, vamos dizer assim, muito parecido com as outras vinícolas familiares, né? Então, na época de safra, ainda quando criança, já estava ali no meio do parreiral, né? Ou ajudando, né, o vô e a avó ali, que na época tocavam a vinícola, a fazer os atendimentos aos clientes, né? Fazer o invase do vinho. Então, a relação começa muito cedo, né? Sério, eu falo que é a partir dos 14 anos, né? Aí a gente já começa a trabalhar, digamos assim, com um pouco mais de compromisso, deixa só de ser aquela, vamos dizer assim, aquela coisa sem compromisso, né? E com o passar dos anos, né, a gente vai também entendendo um pouco como que é o mundo do vinho, né? Era, vamos dizer assim, a cabeça ainda muito fechada no que era só aqui o nosso sítio, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais. E conforme você vai entendendo tudo isso, a ideia de trazer mais renovação aqui para a nossa vinícola, mais renovação também para a nossa cidade, né? E particularmente tudo muda muito numa visita que a gente faz aí em 2005 aí ao Sul, né? O nosso sindicato, o Sindicato do Vinho, organiza isso daí para mostrar um pouco o que estava acontecendo de diferente no mundo do vinho fora aqui da nossa São Roque, né? E com isso a gente começa a fazer um trabalho diferenciado aqui em São Roque, né? Entre tanto o sindicato, né, movimentando isso daí, e também as próprias vinícolas, né? E a nossa aqui não é diferente, né? Voltando um pouquinho mais para trás, né? Se a gente for pegar um pouco a parte histórica aqui de São Roque, a gente chega a ter 130 vinícolas aqui, Júlio, na nossa cidade. Uma produção na década ali de 50, 60, de mais de 5 milhões de quilos de uva, né? E só que tudo muito baseado em cima da uva americana, em cima do vinho de mesa, que era a nossa parte cultural. E posteriormente a isso a gente tem, vamos dizer assim, 3 fatores que acabam diminuindo a quantidade de vinícolas aqui, né? São Roque está próximo de São Paulo, então aí a gente tem a questão da especulação imobiliária, né? Então começa a se valer um pouco mais a terra e aí aquilo lá acaba influenciando o pessoal que planta a uva ou até o próprio viticultor. Pegamos ali nos anos 70, 80, aquela força do êxodo rural, né? Então, a fuga para a cidade, principalmente para a capital aqui, São Paulo, acaba, digamos assim, desfalcando, né? Então, naquela troca, né? A hora que ia entrar ali a segunda, a terceira geração já formada, acaba levando embora, digamos assim, esses novos empresários aqui da nossa região, né? E a falta de modernização, né? E isso daí a gente fala que começa a virar
né, trocar essa chave a partir dos anos 2000 aí, né? Então, ali entre os anos 80, 90, a gente deixa de ter ali as 130 vinícolas, diminui aí para 8 vinícolas, e posteriormente a isso, essa virada de chave, hoje a gente está aqui em torno de 18 vinícolas, 18 marcas ao todo. Uhum. Não, muito bacana essa evolução e essa trajetória. E tu está com uma taça, eu estou com a minha aqui também. Nós não vamos contar ainda qual vinho é, vamos deixar com uma surpresa para falar mais para o fim do nosso podcast de hoje. Mas é um vinho muito representativo de São Roque, e coincidentemente o mesmo vinho. Nós não tínhamos combinado antes, né? Desculpa, antes da gravação nos demos conta de que é o mesmo vinho. E aproveitando esse gancho do vinho, como tu vê, Alex, a questão dessa história que foi evoluindo e com uma renovação importante, principalmente a partir aí dos anos 2000, mas o que tu vê que ficou dessa tradição? Qual é a parte da história que até hoje, digamos assim, nutre a cultura do vinho aí em São Roque? São alguns fatores, Júlio. Né, aqui na nossa cidade tinha a antiga festa do vinho de São Roque. Isso levou o nome da nossa cidade aos 4 cantos aí do Brasil. Né? Então, é uma questão muito importante. Né? Até hoje, a pessoa ela fala que é são roquense, a pergunta que vem em seguida, trouxe o vinho? Né? Então, a gente vê a força que foi isso. Né? Foi uma das maiores festas aqui do estado de São Paulo enquanto durou. A questão do acolhimento, né? Então, do atendimento das vinícolas. Então, isso sempre foi feito, né, tanto aqui na 15 de novembro, mas nas outras vinícolas, eram feitos pelos próprios proprietários. Né? Então, sempre aquela questão do atendimento familiar, não era, vamos dizer assim, não eram simplesmente clientes. Além de clientes, eles eram amigos da gente. Né? Então, acho que isso acabou ajudando e fomentando e muito para a gente conseguir chegar hoje no que é o turismo. Né? Aqui em São Roque, a força do turismo foi aumentando aos poucos. Cresceu de uma forma muito, muito orgânica. Outro fator muito importante é a criação do roteiro do vinho, em 98. Né? A gente vendo que ainda tinha, vamos dizer assim, aquele cliente que estava vindo aqui em São Roque, buscar o seu vinho, levar ele para o inverno, para ter o seu consumo lá na casa dele. Só que a gente não tinha a parte de lazer desenvolvida, não tínhamos a parte gastronômica de São Roque desenvolvida. Então, em 98, a gente fala que é uma virada de chave para o nosso turismo, né? Começa a se fazer o trabalho com o roteiro do vinho, começa a se inspirar novos empresários, novos negócios começam a acontecer na cidade. E tudo isso vai simplesmente favorecendo o nosso mundo do vinho. Né? E uma questão que, digamos assim, que a gente fala que ajudou a dar uma virada nessa chave, né? Historicamente, São Roque muito em cima do vinho de mesa, e nessa hora que a gente vê as pessoas vindo aqui perguntando, mas você não tem outros tipos de vinho, outro perfil? Nesse momento, né, nessa virada aí de 98 para 2000 até 2005, ali dependendo do tempo ali de cada vinícola, que começa a ter o trabalho dos vinhos finos aqui na nossa cidade. Uhum. Esse é o trabalho do enoturismo, realmente é fantástico. Eu tive num passeio de família, aproveitando o feriadão de Páscoa esse ano, foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Alex e outras vinícolas da região, e realmente chama muito a atenção esse aspecto do acolhimento e de uma estrutura de turismo muito, muito robusta e um turismo exuberante. Né? A gente vê assim todos os lugares, que é uma estrutura turística importante, não só enoturística, né? Tem pista de kart, tem outros atrativos muito interessantes para que seja um turismo assim para a família inteira, e isso é muito enriquecedor, muito bonito de se ver. E agora, Alex, assim, nesse movimento, né, nessa renovação, assim, como tu vê os desafios
que vocês enfrentaram e têm enfrentado ainda hoje nessa implementação, nessa mudança de chave, como tu chamou, de São Roque no mundo do vinho? Um dos fatores que ajudou muito a gente foi a vinda do Instituto Federal para nossa cidade, né? Hoje São Roque como se diz, ela tem a sorte de ter um Instituto Federal aqui com um curso de enologia, né? Então isso foi uma mudança muito grande, né? Então vamos dizer assim, a profissionalização no nosso meio aconteceu de uma forma muito mais rápida, né? Antigamente não tem muito segredo, as pessoas saíam daqui, iam para fora, não é todos, né, que podiam fazer isso. Então acabou, vamos dizer, hoje a gente vê aqui as vinícolas, né? Lá atrás, na época do meu avô, era um enólogo para 3, 4 vinícolas. Hoje a gente tem de 3 a 4 enólogos dentro de uma mesma vinícola. Então, quer dizer, essa mudança é muito forte. Um fator que é decisivo não só para São Roque, mas também para São Paulo, Minas e alguns outros pontos do nosso país é o cultivo, né, a colheita de inverno, né? Isso, vamos dizer, nos leva a um outro patamar, né? A dificuldade nossa de estar colhendo uma uva de excelente qualidade no verão, né? O verão nosso aqui costuma ele ser chuvoso. A gente também tem a questão do clima, então aqui a gente tem dias, né, no verão eu tenho dias quentes e noites tão quentes como, né? Então aí tudo que não favorece, vamos dizer assim, a ter principalmente uma uva tinta de alta qualidade. Com a nova técnica da dupla poda, ter a colheita no inverno, o padrão de qualidade do nosso vinho, ele acabou, vamos dizer assim, decolando, né? Ficou muito diferente do que era. A possibilidade de plantar uma maior variedade de uvas também aumentou. E tá, vamos dizer assim, eu vejo o nosso setor aqui, a São Roque, né, e também o entorno de nós, todos muito empolgados, né? E é onde a gente vê que veio novos investidores para a área vinícola. Então, quando a gente vem falando lá de trás, né, é aquele pessoal que vinha, vamos dizer, os remanescentes, né? Quando a gente vê novos empreendimentos abrindo e trabalhando em cima do vinho, eu falei, opa, é um sinal mais forte ainda do que o setor tá melhorando, está se fortalecendo e está no caminho certo. Então, talvez, vamos dizer assim, de todos esses fatores da virada de chave, a colheita de inverno é um dos mais importantes. Certo. E desde que ano se passou a implementar a colheita de inverno em São Roque? Aqui desde os anos 2000, Júlio, né? Então vem sendo feito os trabalhos, né? Primeiro se planta um pouquinho de cada uva, né, para entender o que vai acontecer, né? Aos poucos, né, uma vinícola começa, vem a segunda, vem a terceira, o pessoal vai tomando conhecimento disso daí e vai meio que, vamos dizer assim, vai mudando um pouco essa questão da nossa cultura local. E, bom, isso é muito interessante, né? Você falou um pouco do que ficou, principalmente no aspecto cultural, assim, da postura, né, das pessoas diante do vinho, né, o vinho como esse símbolo de alegria, um sinônimo de bem receber as pessoas, e é o que mais ficou. E eu vou deixar uma pergunta para tu me responder daqui um pouquinho mais, que tu falou assim, teve uma ampliação de possibilidades de uvas. E a minha pergunta vai ser: quais uvas são as que mais estão demonstrando potencial na região de São Roque? E aí a gente vai poder falar também desse vinho que é símbolo, talvez, e que tem um potencial de se tornar assim, um grande símbolo da vitivinicultura de São Roque. Mas antes, eu vou pedir licença ao nosso público para dar um recado da ABS do Rio Grande do Sul. À medida que o mapa do vinho brasileiro se transforma, regiões como São Roque ganham um novo destaque no cenário nacional. Esse movimento de renovação que une tradição e inovação exige um olhar mais atento e mais preparado por parte dos profissionais do vinho.
É justamente com esse foco que a BSRS desenvolveu o Master Profissionais de Excelência, um programa de formação contínua que propõe a fortalecer competências essenciais para sommeliers que atuam no mercado em constante evolução. O Master oferece uma imersão técnica em temas-chave, como análise sensorial aprofundada, harmonização avançada, geografia vitivinícola nacional e internacional, comunicação especializada e ética profissional. São módulos cuidadosamente estruturados para ampliar não apenas o conhecimento, mas também a capacidade crítica e interpretativa do profissional diante da diversidade de estilos, origens e propostas de vinhos que chegam às taças. Em regiões como São Roque, por exemplo, onde o viticultor passa por a vitivinicultura passa por uma reconfiguração de identidade e qualidade, é fundamental que o sommelier saiba avaliar com precisão aspectos como tipicidade, equilíbrio e potencial gastronômico. Compreender o contexto do produtor, o terroir e as escolhas técnicas por trás de cada rótulo faz parte do papel de quem deseja representar o vinho com responsabilidade e profundidade. Mais do que formar profissionais, o Master Profissionais de Excelência visa criar lideranças. Sommeliers capazes de traduzir a complexidade do vinho para o consumidor, de orientar experiências autênticas e de contribuir ativamente para a valorização do produto nacional. A BSRS traz esse conhecimento para apaixonados por vinho. Para saber mais, basta entrar no nosso site, absrs.com.br. E agora, com esse nosso papel, né, Alex, de formar sommeliers e aprofundar sommeliers no mercado, nós temos um cuidado, um zelo muito grande pela valorização da vitivinicultura brasileira, descoberta de novas regiões, e por isso agora eu continuo com a pergunta que ficou no ar antes, de quais são as variedades que têm se destacado nessa nova fase da vitivinicultura de São Roque. Ó, Júlio, primeiro, acho que a Cabernet Franc, né? Ela marcou muito a nossa cidade, né? É uma das primeiras a ter o sucesso, né, na viticultura de inverno. Né? Posteriormente a isso, vamos ter aí a Sauvignon Blanc, que também está se mostrando muito promissora, né? Então, a qualidade da uva branca aqui em São Roque, a gente já falava lá atrás, né, com as uvas brancas de mesa que já tinham uma diferença, né, já tinha, digamos assim, um agregado a mais na qualidade. E as brancas viníferas também vem mostrando isso daí, tanto na Sauvignon Blanc ou numa híbrida como a Lorena, né. Temos aí também a Syrah, né, a Malbec. Malbec vem se mostrando muito bem, né? Ela, vamos dizer assim, nos primeiros anos muito produtiva. A gente chega a ter que derrubar um pouco de cacho para melhorar a questão da produção, deixar um pouco mais arejado o pé da uva, coisas que não é normal numa colheita de inverno. Uma colheita de inverno sempre é uma produção um pouco mais, uma produção menor, né? Então a gente fala ali em torno de, dependendo do tipo de uva, a gente vai de 4 até 12 toneladas por hectare, na melhor das cenas possíveis, né? E a Malbec é uma que se mostrou muito bem, é uma que a gente tem aqui no sítio, né? A troca dos cavalos, então a gente vem também fazendo muito esse trabalho. Às vezes você tenta a variedade, não dá certo com o cavalo, você troca, você consegue ter mais êxito com isso. Isso aconteceu um pouco aqui com a gente também. Temos outras, né? Petit Verdot, temos também aqui em São Roque, a Tempranillo também, né? Tá se dando bem, está se mostrando produtiva, e a questão aromática dela também, a questão gustativa dela também muito boa. Uhum. Tem muito potencial em diferentes variedades. Tive a chance de degustar vinhos realmente bastante impressionantes, assim, nessa visita que eu fiz no início do ano. Agora me diz uma coisa, assim, Alex, dessas variedades que tu citou, talvez seja ainda muito cedo, né, dado que no mundo do vinho a gente fala em 15, 20 anos, é pouco tempo, né? A gente precisa de muito mais, né, para poder estabelecer. Mas
tu diria, assim, que começa a emergir já um estilo de vinho, assim, paulista também talvez seja grande demais, porque tem diferentes regiões, né, mas começa a emergir já, assim, algo que São Roque se destaque, que possa dizer: "Ó, eu aposto que essa", falando, assim, principalmente de vinhos tintos, essa pode ser a variedade que vai se tornar, ou que tem potencial para se tornar, assim, a variedade mais expressiva da região? Eu acredito muito na Cabernet Franc, Júlio, e Uhum, também na Malbec, aqui na uhum, nossa região. Eu vejo que as duas vêm se despontando, se mostrando, digamos assim, produtivas e, ao mesmo tempo, uma qualidade excepcional do vinho. Né? A gente aqui está trabalhando ainda também a Syrah, mas ainda estamos muito naquela questão da troca dos porta-enxerto. Aqui a gente usou um porta-enxerto, vamos dizer assim, um pouquinho mais lento. Acredito que a gente tem que ter uma coisa porta-enxerto tropical, um pouco mais robusto para combinar com toda, vamos dizer assim, com toda essa energia que a dupla poda exige, né? Então, vamos dizer uhum. assim, um pé de dupla poda, ele para de produzir aí no máximo de 40, 60 dias, né? O restante do ano ele tá trabalhando direto. Uhum. É um desafio bastante importante mesmo. E E agora minha pergunta vai ser sobre o vinho que nós estamos degustando, que eu me encantei de descobrir esse vinho, fiquei muito feliz, eu não nem conhecia a variedade. Nós estamos falando da variedade Ribas e gostaria de te pedir para explicar um pouquinho sobre essa variedade, como surgiu e qual a relação que ela tem com São Roque. é muito gostoso falar dela, Júlio. A nossa Ribas, ela foi desenvolvida lá nos anos 50 pelo seu Wilson Ribas, aqui na Estação Experimental de São Roque. No início dos anos 80, a nossa estação, vamos dizer assim, como todas as fazendas do estado, ela acabou ficando. A cidade cresceu à volta da estação, né? Com Uhum, isso, né, não se podia mais fazer o manejo de defensivos e toda a nossa parte foi levada para o IAC, aonde ele continuou esse desenvolvimento. Então, o seu Wilson faz a hibridação, até uma descoberta, né? Ele estava tentando não fazer um vinho branco, ele queria sim fazer um vinho tinto melhorado, né? Que é um corte da Syrah com a Sable, né? Aqui em São Roque era muito conhecida a Sable 2, né? Que dava um vinho tinto de cor marcante e com uma acidez um pouco mais elevada. E ele procurava conseguir fazer um vinho tinto com a melhor qualidade. Mas não deu muito certo a hibridação dele. Acabou surgindo a nossa Ribas, que vai dar origem a um vinho branco. Né? Quando ela vai chegando em fim de maturação, a casca dela vai ficando até um leve cobreado. Né? E com isso, bom, vamos voltar um pouquinho lá na história dela, senão eu vou para o vinho. Então, nos anos 80, ela sai daqui de São Roque, vai para o IAC, e o Zé Luiz Hernandes, o agrônomo, né, o pesquisador lá, responsável pelo viveiro, uma vez chega e bate na nossa porta, São Roque, tem uma uva de vocês lá. Eu falei, mas como assim? Aí ele começou a contar todo o caso. Tem o viveiro, né, lá do IAC, onde tem uma coleção, né, de várias uvas que ainda a gente não conhece, né, que não foram para o mercado, onde eles mantêm elas lá. E um determinado ano eles não tiveram, vamos dizer assim, o Estado não mandou o subsídio para a compra dos defensivos. Boa parte desse plantel morreu. Quando ele vai lá fazer, né, a sua ronda lá, ele percebe que tem 3 pezinhos lá, que está lá bonito. Ele falou, é milho de um lado, milho do outro, tudo quanto é, vamos dizer assim, praga de uva, e esse uhum, pé resistente. Ele foi atrás buscar a numeração, aí descobriu que essa uva saiu daqui de São Roque, né, conheceu toda a história dela, e aí ele bateu na nossa porta e falou, São Roque, tem essa uva aqui, e a gente quer fazer um trabalho com ela.
Junto com isso, Júlia, a gente estava fazendo um trabalho com a UPD de uva orgânica, né? Uhum. Estávamos testando a Isabel, a Bordeaux e a Lorena. Isabel e Bordeaux com a questão do vinho clarete e suco de uva orgânica, e a Lorena a gente pensando em vinho branco e espumante. A Lorena ela Uhum. não aceitou a questão orgânica, né, o processo orgânico, não se deu bem. Então, encaixou muito. Então, a gente teve, nós aqui fizemos parte, teve essa parte desse plantio de uva lá na UPD, que era uma parceria entre o Sindicato do Vinho, o Instituto Federal, através do curso de Enologia, a Prefeitura de São Roque e o próprio Estado, através da APTA, que estava cedendo a UPD lá para a gente. E ela se deu muito bem, muito produtiva, tanto no sistema orgânico quanto no sistema convencional, né? A gente foi vinificando, né? Até então a gente tive o prazer de provar uma vinificação que o Zé Luiz, né, o pesquisador, fez lá. Ele falou assim: ó, fiz uma coisa simples aqui, sem recursos enológicos, e ela me chamou muito a atenção. Né? Quando os Uhum. professores aqui do Instituto Federal provaram também, todo mundo, digamos assim, né, ela criou muita curiosidade. Quando a gente conseguiu fazer esse vinho com, vamos dizer assim, com um pouco mais de tecnologia, controle, a gente começou a ver o quão era o potencial dela. Né? E aí, em 2022, né, então a gente começa a plantar ela aqui em São Roque em 2018. 2022 tem o lançamento dessa uva, aí sim a gente pode estar colocando ela, apontando o nome dela no rótulo, né? E de lá para cá, hoje somos em 3 vinícolas aqui na cidade, né? Alguns trabalham igual nós trabalhamos, na forma dela, vamos dizer assim, mostrando bem a variedade, outros já têm trabalho tanto em barrica, quanto também trabalho em ânfora. Então, a gente hoje já Uhum. tem uma diversidade, né? Apesar, vamos dizer assim, do curto tempo, né, que ela tem de plantada aqui na nossa cidade, que ela tá começando a ter escala, né, uma escala maior de produção, a gente já tem uma variedade bem interessante. Isso são, vamos dizer assim, né, a gente poder colocar e ter vários tipos, né, vários tipos de uva, não, vários tipos de processo, né, com uma única uva tão jovem, é o turismo. Né? Então, você poder estar oferecendo ali um vinho direto no balcão da vinícola ou numa experiência ao cliente, ele poder estar provando, você está entendendo o que ele está sentindo ali e você já poder levar isso para dentro da vinícola e a cada vez mais trazer um produto diferente para ele. Não, muito legal. Eu fiquei muito empolgado porque realmente eu estou com o teu vinho. Aliás, se quiser falar um pouco especificamente sobre essa garrafa, sobre esse vinho que nós estamos degustando, que é Quinta Moraes, né, de tua produção, qual o estilo que vocês propõem nesse vinho para o público ficar mais curioso ainda para conhecer essa variedade? A ideia é um vinho bem leve, fresco, né, Júlio? É, vamos dizer assim, ele acaba, hoje estamos no inverno, né, mas ele combina muito com o verão, né, mas Uhum. ele também tem um certo peso, ele também tem um corpo que me agrade muito, né, então eu sempre acabo, eu sou fã de tinto, né, então às vezes eu acabo sentindo um certo vazio nos brancos, que eu vi que a Ribas ela acaba tendo esse corpo, é uma questão da qualidade da uva, isso me agrada bastante. E o retrogosto mineral que ela tem, né? Aquela Uhum. marcante no final ali, né? E a possibilidade, a gente já está fazendo várias experiências aqui com ela, né? Em questão de harmonizações, a gente viu que é uma uva interessante, ela acaba. Outro dia até a gente falou, poxa, tá parecendo um rosé, né? Ela Uhum. harmoniza com grande parte, né, dos alimentos. E é um orgulho, né? Ser uma uva, a gente brinca aqui, né? Que ela é uma uva plantada em São Roque, né? Vinificada em São Roque e consumida em São Roque, né? Então a gente Sim. fala assim, essa aqui é o nosso xodozinho, né? Eu acho que é muito bom você poder ter uma que expressa, digamos assim, o nosso terroir. E aí volta um pouquinho naquela parte antiga que a gente comentou, a hora que eu estava falando ali da Sauvignon Blanc, que, né, o Uhum. meu pai, os nossos avós aqui já falavam desse diferencial das uvas brancas aqui em São Roque. Então, eu Uhum.
acredito que foi uma, vamos dizer assim, não deu certo lá o plano do seu Wilson Ribas, né, em obter uma uva tinta, mas eu acho que ele acertou em cheio na questão dessa uva branca. Com certeza, e assim foi uma descoberta muito bacana, porque é tecnicamente uma variedade híbrida, porque vem da hibridização da Seibel 2, que é uma híbrida, com a Syrah, que é uma vinífera, e por isso acaba sendo classificado como um vinho de mesa. No entanto, ela tem qualidade de vinífera. Então entra, a meu ver, assim, muito na onda das PIVs, né? Ou seja, variedades resistentes que trazem um grande benefício, inclusive para a agricultura, para o cultivo dela, reduzindo a necessidade de agroquímicos, numa facilidade maior até para trabalhar com orgânico, numa interação mais interessante com a natureza e uma uva delicada, uma uva assim com aroma fino mesmo, né? Preciso, e isso me chamou muita atenção. Nesse vinho de vocês, a proposta de um vinho fresco, super agradável. Estou curioso agora para provar outros estilos também, entender o que essa variedade pode trazer. Isso é muito, muito bacana. Agora, Alex, a gente pode esperar que talvez uma das próximas indicações geográficas brasileiras seja São Roque, com uma variedade emblemática como a Ribas? Sim, já vem sendo feito esse trabalho, Júlio. Né? A gente já está aí no segundo ano, né? Temos aí o apoio aí do Instituto Federal, o Sebrae também vem junto trabalhando com a gente. Praticamente estamos já na fase de chegando próximo do primeiro depósito, né? Então vamos estar falando ali das uvas brancas, né? De colheita de verão e de uvas tintas para colheita de inverno. A gente acha que a nossa IG vai seguir esse formato, né? Então, usando um pouco também a nossa questão, a nossa tradição, a nossa cultura das uvas brancas de verão, né? E aproveitando a qualidade aí, o que a gente está conseguindo de melhor na questão das uvas tintas de inverno. Então, é o caminho que a gente está seguindo. No começo, a gente teve bastante discussão, né? Um tem um pouco mais de amor aqui, outro tem um pouco mais de amor ali, mas o tempo está mostrando para a gente, né? Ou como as uvas vêm, a qualidade dela está mostrando o caminho certo. Então, hoje a gente já tem, vamos dizer assim, todo mundo já seguindo o mesmo norte. Muito bacana. O importante é que numa associação assim de produtores, que o amor pelo vinho seja o quê? Seja o mais importante e o resto se ajusta justamente para ter uma união da região. E como uma pergunta, última pergunta aqui para ti nesse episódio de hoje do nosso podcast, é, nós vemos cada vez mais o consumidor brasileiro aceitando mais vinhos brasileiros. Nós tínhamos muito preconceito no passado e cada vez mais vemos consumidores abertos a provar, a reconhecer essa qualidade do vinho brasileiro, que é cada vez mais crescente também. Nós podemos esperar que. Hoje, tinha me comentado na minha visita que os vinhos finos, principalmente São Roque, são mais vendidos ali mesmo, né, para o turista que vai visitar. E nós temos uma perspectiva de um aumento de produção, que a gente possa encontrar cada vez mais vinhos de São Roque em São Paulo, capital, daqui a um pouco em outras capitais do Brasil também? Sim, Júlio, vem crescendo muito a questão do plantio, a questão da produção na nossa cidade. Né? Hoje a gente fala que tem uma missão, eu falo uma missão até da cidade, mas também do nosso sindicato, né? Que é de estar mostrando esse vinho. Né? A dificuldade dos vinhos brasileiros, aí não falo só da nossa cidade, só de São Roque, está entrando no mercado, né, tá começando a melhorar um pouquinho, né? Antigamente você chegava, se não fosse um vinho importado, você não tinha vez. Hoje estão olhando com outros olhos para a gente. Mas primeiro ainda precisa colocar o vinho na taça do brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Levar degustações, fazerem amostra. Hoje aqui o sindicato ele trabalha com uma estratégia de feira, né, do produtos aqui da região e também
produtos, agrega com alguma coisa de cidades vizinhas ou até de fora, para criar um ambiente para a pessoa poder ir provar e poder entender o que está acontecendo aqui dentro, tanto de São Roque ou dos vinhos brasileiros, né? Você fizer qualquer prova hoje, você pega um vinho de inverno, faz uma prova hoje às cegas, a pessoa ela começa a chutar tudo quanto é lugar da Europa, do mundo, fala, não, isso Uhum. aqui é brasileiro, isso é vinho assim, assim, assim. Então, quer dizer, eu falei, opa, a qualidade nossa mudou e muito, né? Eu acho que, se a gente for falar nos últimos 10 anos, Júlio, eu acho que o vinho brasileiro, ele deu um salto, assim, eu acho que ele ganhou aí uns 30, 40 anos em evolução, né? Uhum. Isso a gente vê que foi, antigamente a diferença era grande, hoje a gente já tá se equiparando. Eu acho que o maior problema hoje aqui no nosso, né, maior não, os dois, vamos digamos assim, é o custo nosso dentro do Uhum. Brasil, né, que eu vendo como administrador, eu acho ele muito alto, né, eu gostaria de estar entregando um produto com valor, digamos assim, mais acessível, né, ao brasileiro. E a outra questão é ir quebrando mesmo esse tabu do preconceito com vinho. Ele vem caindo aos poucos, a gente vem Uhum. conseguindo mostrar o que é o novo vinho brasileiro. Tanto é que o lema que a gente leva aqui em São Roque são os novos vinhos de São Roque. Isso a gente vem batendo nos nossos eventos, Uhum. nas nossas feiras, para cada vez mais conseguir mostrar para o consumidor brasileiro que tem muito vinho bom sendo feito aqui. E tem mesmo, eu assino embaixo, tive a oportunidade, voltei muito feliz para casa, querendo voltar de novo para São Roque para degustar o que eu ainda não gostei e continuar acompanhando essa evolução. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. E nesse episódio a gente pôde perceber como a região de São Roque, que é tão tradicional, que é sinônimo de vinho. Quando eu disse que ia passar a Páscoa em São Roque, todas as pessoas me disseram, vai lá para a terra do vinho de São Paulo, né? Então, é uma imagem que tem de tradição e que exigiu uma importante renovação para atualizar no novo cenário do mercado de vinhos e que isso abre perspectivas fantásticas. Alex, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Quer deixar uma palavra final para os nossos sommeliers e amantes do vinho que estão nos escutando? Só pedir para estarem abertos para provar os nossos vinhos brasileiros, provar aqui os nossos vinhos de São Roque. Hoje a gente leva os vinhos para diversos concursos, né, Júlio? E estão sempre trazendo as suas medalhas. Então, vamos abrir, vamos dizer assim, vamos colocar o vinho brasileiro na taça. É isso que eu penso. Certamente. A curiosidade e a abertura para provar novos vinhos tem que ser a postura de quem ama vinho e de quem, obviamente, trabalha com vinho. E além do papo de sommelier, o podcast da BSRS, nós oferecemos muito conteúdo nas redes sociais. Fica à vontade para nos encontrar no Instagram, no YouTube e visitar o nosso site. É só procurar a BSRS. Curta e compartilhe à vontade. E no próximo episódio, a nossa presidente Caroline Dani e a Marta Caos, nossa colega de diretoria, seguirão no tema vitivinicultura brasileira, com o tema Terra Brasilis. Novas regiões expandem o mapa dos terroirs no Brasil. Muito obrigado, saúde com o nosso Ribas, com o vinho de São Roque, e nos vemos na próxima.